Em caso de depressão em pessoas idosas, o que não pode faltar em um tratamento eficaz? E aí, vamos discutir? Somos a equipe multiplicadora do projeto Plataforma Tecnológica de Apoio à Saúde Mental dos 60+. E para que vocês possam nos conhecer melhor, a nossa equipe ela é composta por profissionais da área da psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, farmácia, educadora física especialista em gerontologia e médicas especialistas em psicogeriatria. Nossa equipe trabalha em conjunto com a equipe científica composta por médicos geriatras da UFMG e da USP. O nosso principal objetivo é realizar a implantação do projeto nas ILPIs parceiras, junto com os profissionais dessas ILPIs, oferecendo todo o suporte necessário. Para que possamos, então, identificar a atuação da equipe multidisciplinar no combate à depressão em pessoas idosas, vamos apresentar um caso clínico. Bom, então vamos falar o caso clínico, uma paciente com o nome hipotético de Denise. Ela tem 91 anos, ela é moradora aqui da ILPI, viúva, não tem filhos e ela tem 5 anos de escolaridade. Foi feita a aplicação do IVCF-20, da avaliação de vulnerabilidade clínico-funcional, e ela pontuou 34 pontos. Vamos tentar entender o que ela pontuou, né? Então, primeiro na idade, né, 91 anos, também na percepção de saúde, ela sente que a percepção da saúde dela não tá boa. Ela pontuou também no declínio funcional, então tanto na funcionalidade instrumental quanto na funcionalidade básica. A cognição ela não tem queixas, mas no humor ela pontuou nas duas perguntas. Ela pontuou também com relação à mobilidade, na redução da capacidade aeróbica e muscular, com a redução da circunferência de panturrilha e da velocidade de marcha, e também com a presença de quedas, incontinência urinária. Além disso, da parte da comunicação, ela pontua tanto na visão quanto na acuidade auditiva, porque ela não usa um aparelho auditivo para corrigir. Além disso, ela pontuou também nas comorbidades múltiplas. Ela é tabagista, tem DPOC, tem uma osteoartrose de joelho, tem uma osteoporose com fratura, tem doença do refluxo, tem constipação, tem hipotireoidismo e uma arritmia. Além disso, ela usa por conta disso, ela usa também a polifarmácia. Ela faz uso de 8 medicamentos e alguns se necessários. Então, ela usa para o DPOC o formoterol, budesonida e o salbutamol, para arritmia a amiodarona, para doença do refluxo a domperidona e o pantoprazol, para osteoporose o alendronato e a vitamina D, e para o hipotireoidismo a levotiroxina. Então a gente vê que é uma paciente frágil, com uma alta vulnerabilidade, e por isso ela precisa de uma avaliação especializada. Então foi feita a avaliação geriátrica ampla e a gente vai focar um pouquinho mais na avaliação do humor. Então os profissionais da casa perceberam que ela estava participando menos das atividades, que ela estava mais irritada, com uma alteração do sono, com alteração do apetite, e ela também já vinha com uma queixa de uma disfagia para algumas consistências de alguns alimentos específicos. E basicamente triste e com falta de vontade de fazer coisas que ela fazia antes. E conversando um pouquinho mais com a paciente, ela percebe que ela não tá no normal dela. Ela tinha algumas amigas na casa, inclusive uma das melhores amigas dela faleceu faz pouco tempo, e essa amiga inclusive falava que ela era a Denise Porreta, que ela tinha uma energia muito grande, e a Denise atualmente ela sente que essa energia se foi. Então, eu imagino que muitos de vocês já viram casos semelhantes com o da Denise, e o nosso papel aqui é pensar como é que a gente pode ajudar pacientes como ela. Então, o que a gente precisa, para se ter um tratamento mais adequado e eficaz no caso da Denise? O primeiro ponto que a gente precisa é ter uma atuação multidisciplinar. E na multidisciplinaridade, nós teremos diversos profissionais e especialistas com diferentes conhecimentos e habilidades. E quando a gente tem essas habilidades e conhecimentos combinados, a gente tem uma visão mais abrangente e integral da pessoa idosa. Isso tudo porque o ser humano é um ser biopsicossocial, Então, para a gente avaliar a saúde da pessoa idosa, a gente precisa observar todas essas dimensões, Então, dentro da depressão é a mesma coisa, Já que a depressão é uma doença multifatorial. Então, vamos entender como a equipe multidisciplinar, das ELPIs, em especial aqueles profissionais que estão mais próximos dos idosos,
sendo então enfermeiros, técnicos, cuidadores, como estes podem ajudar nesse combate da depressão em pessoas idosas institucionalizadas. Então esses profissionais, eles vão atuar na identificação de sinais e sintomas de depressão das pessoas idosas da sua ILPI, né? E como que eles vão fazer isso? Através do uso de ferramentas de rastreio, né, sendo a escala de depressão geriátrica, que é o GDS-15, e VCF-20, o índice de vulnerabilidade clínico-funcional. Essas ferramentas, elas auxiliam os profissionais que estão mais próximos das pessoas idosas a identificar sinais e sintomas de depressão precocemente, né? Então, possibilitando o encaminhamento para uma avaliação diagnóstica, né, e até o tratamento. Essas ferramentas também auxiliam no refinamento do olhar do profissional, né, para poder identificar queixas que às vezes poderiam passar despercebidas. A gente sabe que o tempo dos profissionais de cuidados das ILPIs é precioso, né? Porque é um tempo que é dedicado para a rotina de cuidados com as pessoas idosas, né? Então, pensando nisso, o projeto ele conta com o uso da tecnologia, que além de otimizar o tempo, também permite uma sistematização do cuidado, né? Fazendo com que a gente não perca informações, tendo uma avaliação mais segura. A tecnologia vai auxiliar, inclusive, no telemonitoramento, que é uma parte do projeto que vai promover uma interação entre os profissionais de saúde das ILPIs com os profissionais da equipe de especialistas do projeto, né, possibilitando assim, então, trocas de informações a respeito da evolução do quadro de saúde da pessoa idosa. Então, combinando o uso dos protocolos de rastreio, a tecnologia e o telemonitoramento, tem-se um kit de ferramentas de cuidados para a equipe multidisciplinar, possibilitando assim, então, a execução de uma abordagem mais ampla e humanizada no combate à depressão e na promoção de bem-estar das pessoas idosas. Vamos então voltar para o nosso caso clínico e falar um pouquinho sobre a atuação dos profissionais nesse tratamento. Durante um processo psicoterapêutico, o psicólogo vai fazer um levantamento dos fatores que contribuem para o processo depressivo. No caso da Denise, ela apresenta algumas queixas relacionadas às limitações físicas, né? Em especial, então, relacionada à locomoção, visão, audição, e esses fatores impactam, né, e contribuem para o seu sofrimento psíquico. O que também acarreta em um isolamento social, né? Então, nos relatos dela, ela traz que sente falta de conversar, sente falta de se comunicar. Além disso, ela também sente uma falta da pessoa que ela era antes de ter essas limitações físicas, tendo aí então também uma perda da identidade. A partir do levantamento desses fatores, o profissional, o psicólogo, ele pode traçar orientações para os profissionais que atuam em conjunto com a pessoa idosa, né? Então, por exemplo, orientar a necessidade de um aumento no apoio social da Denise, né? No sentido de promover maiores interações sociais. Na depressão, também é importante a gente trabalhar a inserção de atividades prazerosas na rotina da pessoa idosa. Para isso, a gente vai realizar um levantamento das atividades que a pessoa idosa tem interesse ou já teve interesse antes do quadro depressivo. Fazer um levantamento da sua história de vida, né? Então, para a gente conseguir construir uma rotina, um roteiro em conjunto com a pessoa idosa. Além disso, esses pensamentos e crenças, eles podem influenciar na adesão ao tratamento de outras áreas, né? Então, por exemplo, um tratamento de fisioterapia ou tratamento farmacológico. E aí, nesse sentido, o profissional psicólogo pode trabalhar em conjunto com esses outros profissionais, essas outras áreas, para promover, então, uma adesão ao tratamento. Para os atores da educação física, no caso clínico da dona Denise, para pessoas idosas em geral, a atividade física ela é um grande aliado no combate à depressão. E no caso do projeto, a avaliação multidimensional ela é muito importante para poder entender toda a saúde, né, num contexto geral deste indivíduo, para poder oferecer um plano de atividade seguro e personalizado. Um outro ponto importante é identificar o gosto e a preferência dos idosos, né? Então, saber se ele gosta de fazer caminhada, se ele gosta de fazer uma atividade funcional, musculação, alongamento, ou seja, identificar o gosto e a preferência pode auxiliar
no sucesso do processo de atividades e terapêuticos em geral. Então, identifique, avalie e faça propostas de exercícios sempre dinâmicos e interativos. A atuação da fisioterapia no caso da Denise seria a prevenção e promoção à saúde. Sabemos que ela é um caso polipatologias. Ela tem DPOC, osteoporose, continência urinária, entre outros. A fisioterapia pode atuar nessa área, promovendo intervenções individuais e adequações em áreas físicas, pois esses fatores atuam indiretamente ou diretamente na mobilidade da pessoa idosa, pois esse fator é de grande impacto na saúde mental da pessoa idosa, podendo acarretar um quadro depressivo. O cuidado com a pessoa idosa é multidimensional e interdisciplinar. E o papel no farmacêutico nesse contexto possui muitas atribuições, como controle de gestão logística, registro de informações de prontuários, informações de interações medicamentosas ou até mesmo a assistência farmacêutica aos cuidadores e aos familiares e a conscientização da importância da adesão daquele tratamento. No caso clínico da Denise, ela é uma pessoa que faz uso de polifarmácia. E o farmacêutico ele pode contribuir com informações como interação fármaco-fármaco ou interação fármaco-alimento, pois essas interações elas podem acarretar em situações indesejadas à pessoa idosa. No caso as interações, elas são mais comumente em pessoa idosa, podendo aí promover o rebaixamento da diminuição da infiltração renal ou até mesmo o rebaixamento da função hepática e ou motora. Essas interações, elas podem acarretar de forma direta ou indiretamente num quadro depressivo. Então, o farmacêutico, ele pode contribuir com informações para desprescrição e conciliação medicamentosa adequada para cada quadro, pois o objetivo é promover a segurança e o bem-estar. No caso da senhora Denise, então uma idosa frágil e de alta vulnerabilidade, vimos a importância de uma atenção especializada, idealmente com um geriatra. Nesse caso, optamos por introduzir um medicamento chamado duloxetina, que é um antidepressivo e que também possui ação na dor crônica. Diante de tudo que já foi dito a respeito do caso da dona Denise, a atuação fonoaudiológica, ela vem algumas vezes para mudar um pouco a consistência da alimentação, uma vez que o paciente está apresentando dificuldade, né? Então, essa mudança na consistência pode ser transferência de um sólido, né? Mudar a consistência do sólido para um sólido macio, né, um semissólido que a gente considera, ou um pastoso. E no caso dos líquidos, a gente pode entrar com um espessante, mas não foi o caso dela. No caso dela em específico, a gente acabou mudando apenas a consistência do sólido, né, retirando esse sólido e deixando só um sólido macio, um pastoso e o líquido sem espessante. Eu acredito que o grande impacto no caso dela tenha sido o fato de não poder comer mais um pedaço de carne, um pão francês, uma maçã, alimentos mais duros, né? E ao perceber essa dificuldade, ela veio então a se mostrar mais entristecida por conta dessa mudança na consistência da alimentação e pela dificuldade dela em mastigar os alimentos mais sólidos, tal. Foram dois aspectos que colaboraram para que ela se isolasse, então, né? E aí, combinando com a depressão que a gente está, então, tendo em voga aqui no nosso projeto. Então, vocês puderam ter um pouco da noção da atuação da fono, que é essa com relação à disfagia, com relação às alterações para deglutir os alimentos, né? Mas a fono, ela tem um olhar sobre o todo do paciente. Ela olha a audição, ela olha a voz, a deglutição, a linguagem, e ela trabalha nessas áreas e em outras também que vierem a aparecer. E daí a importância da fono dentro de uma ILPI, né? Considerando todo o processo de envelhecimento, o aparecimento de perda da audição, de presbifagia, presbifonia, enfim, a atuação da fono ocorre nessas áreas. Diante de tudo que foi dito a respeito da atuação da fono,
fica evidente que a gente tem que olhar para a saúde mental do paciente também. Porque essas alterações de deglutição, alteração auditiva, alteração da visão, que está dentro do item comunicação do IVCF, a gente tem que olhar para isso porque são aspectos que levam o paciente ao isolamento, né? Alterando então sua qualidade de vida e esbarrando na saúde mental. Né? Então, diante de tudo isso, mostra a importância da fono, da atuação da fono, né, para gerar mais qualidade de vida para o paciente residente em LPI. Em resumo, a atuação da equipe multidisciplinar é essencial para o combate à depressão em pessoas idosas institucionalizadas. E nós da equipe multiplicadora do projeto Plataforma Tecnológica de Apoio à Saúde Mental 60+, estamos preparados para auxiliar e combater a depressão em pessoas idosas residentes em LPI.